O objetivo dessa aula é a gente continuar corrigindo exercícios, né? Vamos corrigir esse exercício aqui, ó. Que ele fala o seguinte: escreva o volume de cada cubo na forma de potência. Então, esse exercício aqui, né, recai lá no exercício de geometria. É a gente misturar a geometria com potência. E é essa coisa que eu costumo falar que torna a matemática difícil. Porque olha só, ele pede para escrever o volume de cada cubo. Para você poder escrever o volume de cada cubo em forma de potência, o que você tem que fazer? Tem que saber como se calcula volume de cubo, né? Como calcula o volume de um cubo. O cubo, ele é uma figura geométrica elementar, né? Então assim, saber calcular área, volume, vocês vão ver, né, lá em geometria espacial isso, calcular área, volume, a diagonal da face, a diagonal principal, todas essas coisas do cubo você tem que saber, né, fazer de cara, porque o cubo é uma figura elementar. Mesmo que você não saiba de prismas, né, de pirâmide, essas coisas, tudo bem. Mas o cubo a gente sempre tem que saber, porque são figuras geométricas elementares. Então, olha só, a gente calcula o volume de um cubo fazendo o lado dele elevado ao cubo, né? Então, olha só, neste cubo aqui da letra A gente tem que essa aresta aqui, né, essa linha, vale 3 raiz de 3 diâmetros. Então, o que a gente faz? Para a gente calcular o volume, vai ser 3 raiz de 3 elevado ao cubo. Certo? 3 raiz de 3 elevado ao cubo. E aí acabou a parte da geometria. Agora, daqui em diante, a gente já vai voltar para a potência. Mas você teria que saber, né, teria que lembrar a fórmula para calcular o volume de um cubo, que é o lado elevado ao cubo. Certo? Então, 3 raiz de 3 elevado ao cubo. Aqui, ó, a gente tem uma multiplicação, né, ó, elevado a um expoente. Lá da propriedade de potência, o que a gente faz? A gente pode elevar os dois à mesma potência. Então, vai ficar 3 elevado a 3 multiplicado pela raiz de 3 elevado a 3. Certo? 3 elevado a 3 aqui, ó, eu vou manter. 3 elevado a 3 eu vou manter. E eu vou escrever já esta raiz aqui, ó, de 3, como sendo 3 elevado a meio, né? O índice aqui da minha raiz é 2, porque é uma raiz quadrada. Quando não tem nada, o índice é 2. E o expoente aqui é 1, né? Quando não tem nada, vale 1. Então vai ficar 3 elevado a 1 sobre 2. O 1, que é o numerador, é o número do expoente. E o 2 aqui, que é o índice da raiz, vira denominador. Então vai ficar 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a meio elevado a 3 ainda, né? Ó, que é esse 3 daqui. Aí, de novo, eu vou copiar o 3 elevado a 3. E aqui a gente tem uma potência de uma potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 1 que tem aqui embaixo, ó, dá 2. Então vai ficar 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 terços. Agora a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. O que você faz? Conserva a base, soma os expoentes. Vai ficar 3 elevado a 3 mais 3 sobre 2. Aí a gente tira o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre o 1 que está aqui embaixo escondido e o 2 é o próprio 2. Então vai ficar 3 elevado a 2, né, ó, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Né, deixa eu ficar aqui para dar para enxergar sem o reflexo. 2 lá, que é o mínimo múltiplo comum, vai ser 2 dividido por 1 que tem embaixo aqui do 3, né, ó, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 2 aqui dá 1. 1 vezes 3 dá 3. E o sinal de mais eu conservo, né, ó, que é o sinal que está aqui. Aí fazendo 3 elevado a 6 mais 3 sobre 2, 6 mais 3 é 9, e dividido por 2 vai ficar 3 elevado a 9 sobre 2. Diâmetros cúbicos, certo? Então, não pode esquecer da unidade aqui, né? Ó, a gente está calculando volume, então tem que colocar a unidade. A unidade foi a que deu aqui no próprio exercício. Agora vamos para o cubo B, ó. O cubo B, a aresta aqui mede raiz de 6
é de 10, a raiz sexta, né, é de 10 elevado a 4 diâmetros. Então, de novo, o volume, para a gente calcular o volume do cubo, é o lado elevado ao cubo. Qual que é o valor do lado? Raiz sexta de 10 elevado a 4. Tudo isso elevado ao cubo, certo? Então, ó, daqui em diante acabou a parte de geometria, né? Agora já volta de novo a potência. Só tem que saber a fórmula do volume. Então, ó, começa de dentro para fora. Então, eu vou escrever aqui, ó, 10, a raiz sexta de 10 elevado a 4. O índice da raiz é denominador aqui do meu expoente, certo? O elevado aqui da base é o numerador do meu expoente, né? E a base eu copiei. Então, ficou 10 elevado a 4 sextos. E ainda elevado a 3 aqui. Aqui a gente tem uma potência de uma potência, né? O que a gente faz? Conserva a base, multiplica os expoentes. 10 elevado a 4 sextos vezes 3. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 1, 6. Né? 10 elevado a 12 sobre 6. Na hora que você divide 12 por 6, dá 2. Então, 10 elevado a 2 diâmetros cúbicos. Então, esse é o grande... é o que se torna, né, a matemática difícil. Porque você, às vezes, você está resolvendo um exercício, até numa prova qualquer aí, vestibular, no que for, e o exercício pede uma coisa que já passou, né? E geometria no fundamental, vocês aprendem essas figuras, né? São figuras elementares. No ensino médio, você aprende os prismas, aquelas figuras mais complexas, né? Mas as figuras elementares você vê no fundamental. E lá viram que o volume de um cubo é o lado elevado ao cubo. Só que são coisas que passam-se desapercebidas, né? E isso torna difícil. Então aqui o problema grande desse exercício não seria nem a questão da potência. Porque a gente já fez vários exercícios de potência até essa altura do campeonato da playlist aqui. Vocês já estão craques nessa parte, eu acredito, né? Então, o problema aqui seria lembrar da fórmula de calcular volume de cubo, certo? De calcular volume de cubo. Então, assim, é o que eu falo. Não pode deixar de ver as coisas. Vocês têm que aprender as coisas mesmo com o coração. Não só aprender com a razão, decorar tudo para a prova. Porque quando você está lá na prova de geometria e você lembra que o volume é L ao cubo, se você decorou isso aqui, no ano seguinte você não vai mais lembrar. Agora, quando você aprende de fato, você não esquece mais. Você lembra desses detalhes para sempre. O próximo exercício aqui, ó. Calcule a potência 256 elevado a menos 3 quartos. Então, ó, para mim calcular essa potência, primeiro eu tenho que ver se a base é um número positivo. Porque eu não posso ter base negativa e o expoente, né, o meu expoente ali ser um número racional, negativo também se a base fosse negativa. Não faria sentido, certo? Então eu tenho que ver isso primeiro. Mas aqui é positiva. Então, toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu já coloco 1 sobre a base com o expoente positivo, né? Então, ó, eu tenho 256 elevado a menos 3 quartos, isso é 1 sobre 256 elevado a 3 quartos. É 1 sobre a base elevada ao expoente positivo, certo? Bom, agora eu tenho que escrever esse 256 aqui de uma outra forma. Como que eu vou escrever ele de uma outra forma? Fatorando ele. Começa fatorando sempre por 2. Vai ficar 256 dividido por 2 vai dar 128. Que dividido por 2 vai dar 64. Que dividido por 2 vai dar 32. Dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Cheguei em 1. Coloco o número aqui que eu dividi, né, ó, que no caso foi o 2, e eu conto quantas vezes o número 2 aparece, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aparece 8 vezes, então meu expoente vai ser 8. Então eu posso escrever o 256 como sendo 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 elevado a 3 quartos ainda. E aqui eu vou ter o quê? Uma potência de uma potência, né? Então vai ser, ó,
Conserva a base e multiplica os expoentes. E o 1 aqui em cima eu estou copiando, tá? Aí vai ficar 2 elevado a 8 vezes 3/4. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 8 vezes 3, 24. 1 que está aqui embaixo do 8, neutro, vezes o 4, dá 4. Aí vai ficar 1 sobre 2 elevado a 24 sobre 4. 24 dividido por 4 dá 6, então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 6, certo? E 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 64, certo? 2 elevado a 6 lá, né, são 6 fatores do 2. Lembrando lá da primeira aula, né? Quando a gente tem uma potência, 2 elevado a alguma coisa, a gente vai multiplicar lá o 2 por n fatores, né, de acordo com o número que está sendo elevado. Então a resposta 1 sobre 64.